better life, a life of love and understanding. There is a better life than what's seen. Bom dia a todos que nos acompanham na nossa meditação diária. Hoje eu resolvi fazer essa meditação em vídeo e explicar um pouquinho sobre essa questão de Isaías capítulo 17 e a atual situação da Síria. É muito importante entendermos que antes de fazer qualquer interpretação do texto bíblico, nós precisamos examinar com atenção o texto bíblico. Nós não podemos tirar o texto do seu contexto histórico e o que ele realmente representa. Algumas pessoas estão mandando vídeos, postando coisas na internet, dizendo que o texto de Isaías capítulo 17 refere-se à atual situação da Síria. E nós temos que discordar disso de forma total, peremptória e total. O texto de Isaías capítulo 17, ele tem um contexto histórico muito claro. Quem está reinando em Damasco são os sírios e eles têm uma aliança com as tribos do norte de Israel, que é o chamado Reino do Norte, o Reino de Israel, em que está sendo liderado pelo rei Peca. E, nesse caso, essa aliança era uma aliança que estava junta para resistir ao Império Assírio. Nesse caso, o que é que ocorre? Eles tentam pressionar o rei Acaz para se unir a eles nesse processo. De modo que Acaz rejeita essa opção e aí tanto Damasco quanto Samaria, eles se unem numa perspectiva de invadir o Reino do Sul, trocar o rei e fazer uma coalizão de reinos que pudesse resistir ao Império Assírio. Nesse contexto, vai aparecer a profecia do capítulo 7 de Isaías, e nesse caso aqui específico, Isaías capítulo 17 é uma profecia contra Damasco e contra Efraim. Quem é Efraim? Era a maior tribo do Reino do Norte. Então, é uma profecia contra Israel, contra o Reino do Norte. De modo que, o que está se colocando aqui por meio do profeta Isaías é uma profecia contra Damasco e ocorre essa destruição 732 a.C. Os assírios tomam a cidade de Damasco e deportam a sua população. E, nesse caso, o rei Peca, ele perde o trono, ele é substituído pelo rei Oséias, e esse rei se submete ao rei assírio por um tempo, e, vamos dizer assim, retarda por um tempo a destruição de Samaria, que vai ocorrer em 722 a.C. Então, esse é o contexto de Isaías capítulo 17. Isso não quer dizer que esse texto vá se referir à atual situação da Síria, que é outro contexto. A Síria era um país, e vale salientar isso, era um país que não era uma república islâmica. Eles eram uma república socialista, pelo menos é até então. O presidente Bashar al-Assad, ele dominava a situação e o país vivia sob relativa calma, vamos dizer assim. Existia, sim, liberdade religiosa, tanto para cristãos, como para drusos, como para alauítas, xiitas e sunitas. E também, dentro desse aspecto cristão, existia também a liberdade para católicos romanos, católicos ortodoxos e evangélicos. O que ocorre a partir de 2011 é uma série de situações que foram promovidas por algo externo, né? E vale salientar e vale lembrar que essas situações foram influenciadas, primeiro por aquela chamada Primavera Árabe, que não mudou nada, né? Trocou apenas alguns ditadores por outros,
né? E que levou a situação da Síria para uma situação caótica, patrocinada principalmente pelo governo americano na época, né, que patrocinou e fomentou muito a questão dos rebeldes e que, por um outro lado, teve uma resistência muito grande de cristãos da Síria, né, e de alauítas, que são minoria, e dos próprios xiitas, que tiveram o apoio do Irã e tudo mais. O que é que ocorre hoje? Ocorre ali uma mini-guerra mundial, em que os verdadeiros agentes estão por trás do povo sírio. O que é que nós temos que fazer? Temos que orar pelo povo sírio. Temos que orar para que Deus tenha misericórdia. Em 2010 eu tive a oportunidade de conhecer aquele país. Foi 6 meses antes da guerra eclodir. E não vejo essa situação com bons olhos. Nós temos que clamar a misericórdia de Deus sobre aquela terra. Milhares de pessoas estão sofrendo. E nós, como cristãos, não podemos simplesmente pegar um texto fora do contexto, servir de pretexto e usar dessa forma. Portanto, tenha cuidado quando você compartilhar essas informações ou essas coisas que parecem ser espirituais, mas não são. Lembre-se de orar. Ore pela Síria, ore pelo povo sírio, ore pelos cristãos que estão ali, ore pelas pessoas que estão sofrendo, sejam elas muçulmanas ou não, sejam elas drusas, xiitas, sunitas, católicos romanos, ortodoxos ou cristãos evangélicos, não importa. Aquele povo está sofrendo e precisando da misericórdia do Senhor. O que ocorreu no passado já foi cumprido. O que ocorre hoje são os sinais dos tempos. A Bíblia diz que haverão guerras e rumores de guerras, mas nós não temos que temer essas coisas. Temos que saber que elas vão acontecer. E quando acontecerem e ocorrerão, e nós estamos vendo isso, nós temos que orar. Orar por aqueles que sofrem, orar por aqueles que estão sendo dizimados, que estão sendo destruídos, e que o Senhor tenha compaixão dessas vidas, dessas pessoas. Espero ter esclarecido esse assunto e rogo ao Senhor que tenha misericórdia do povo sírio. Ore por eles hoje. Coloque esse povo nas mãos do Senhor. Que Deus abençoe sua vida e que você tenha um ótimo dia na presença do Senhor.